A nossa saudação com a paz do Senhor ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, a todos os ouvintes e telespectadores e também aos nossos companheiros ministeriais. Hoje nós vamos fazer um estudo bíblico sobre o chamado de Abraão e o sacrifício de Abraão. Nós podemos já ter na mente, lá na Mesopotâmia, eles adoravam ao deus Lua, então eram idólatras. E o pai da fé, Abraão, não conhecia o verdadeiro Deus. Abraão vivia assim, mas Deus, na sua grandiosa graça, chamou Abraão do meio da idolatria. Deus escolheu, comissionou aquele homem que viria a ser conhecido como o pai da fé. Não é o homem que descobre Deus, mas é Deus que se revela ao homem. Vamos ler em Gênesis 12, de 1 a 5 primeiro. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Vou ler só esses 2 versículos do capítulo 12, tá bom? E vou ler do 22, de 1 a 5, do 22. Gênesis 22, de 1 a 5. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abrão, e disse: Abrão! E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem ama, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali no holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Aleluias. Amém. Olha, lições que podemos tirar aqui. O Senhor aparece a Abraão e o chama para a sua grande obra. Deus aqui estava chamando Abraão para um chamado, e um chamado tem desafios, tem barreiras, coisas que tentam impedir. Abraão teve muitos desafios para obedecer a este chamado. E a primeira e máxima lição que podemos observar: Abraão recebe o chamado de Deus e decide obedecer. Precisamos obedecer à voz de Deus. E obedecer vai exigir renúncia, vai exigir que nós abrirmos mão até mesmo de uma vontade que é nossa para fazer a vontade de Deus. No versículo 1 do capítulo 12, então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Abrão ainda. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e da casa de teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ele recebe esse chamado e ele sai do meio dos seus parentes, do meio da sua família, ou seja, Abrão ia pagar o preço, e diz o texto que o Senhor falou assim: vá para uma terra que eu te mostrarei. Abrão, ele não ia, nem sabia a terra ainda que ele iria, ou seja, ele tinha que realmente renunciar tudo aquilo, desapegar da sua família e ter coragem e fé. E não é à toa que Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão recebe este chamado no versículo 1 e ele decide obedecer. E aprendemos com isso que quem quer realmente fazer a vontade de Deus
vai abrir mão do seu eu, da sua vontade, do seu querer, dos seus desejos e até mesmo de estar próximo aos entes queridos para agradar o Senhor. Amado, se você quiser realmente fazer a vontade do Senhor, terá que negar a sua vontade. E isso não será uma única vez, serão muitas outras vezes. Também no versículo 2 nós temos a promessa de Deus a Abraão, que faria dele um grande povo, e diz: o abençoarei e tu serás uma bênção. Ou seja, o chamado de Deus, ele vem junto com uma grande obra. A obra de Deus não era só para Abraão, mas era para o povo, era para as pessoas que estavam próximas a ele, que faziam parte da sua convivência. Por isso, amados, porque Deus faz grandes coisas. Em Efésios 3:20 diz que o Senhor faz além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, Deus nunca vai fazer aquilo que a gente pensa, e sim aquilo que Ele quer, e sempre além, sempre a mais, porque Ele é Deus. O projeto de Deus para Abraão não era só aquele momento, mas era uma geração. E hoje nós somos considerados filhos de Abraão através da fé. E isso aconteceu porque Abraão decidiu obedecer ao chamado de Deus. Faça o mesmo hoje, obedeça ao chamado de Deus para a sua vida e você vai também provar a bondade de Deus. E depois Deus ainda diz diz que a palavra que a bênção de Deus derramaria seria para toda a humanidade. Neste início, eu quero concluir que você que obedeça ao que Deus tem para você e você será uma grande bênção. Assim como Abraão, você será uma grande bênção na sua família, na sua vida, na sua igreja, na sua geração, por onde quer que fores. E além de ser chamado pai da fé, Abraão também é chamado amigo de Deus. Isso mostra o relacionamento de fidelidade que ele tinha com o Senhor. Porém, além de ter sido amigo de Deus e pai da fé, Abraão não era perfeito. Guarde bem isso. E sua fé foi sendo amadurecida ao passar do tempo. Então, com certeza, Abraão é um grande exemplo para todos que desejam andar pela fé. Na história de Abraão, vemos que ele enfrentou muitas provações. Em meio a adversidades é que a verdadeira fé é aperfeiçoada e se mostra ainda mais notória. E não foi diferente com Abraão, o pai da fé. Antes de ser conhecido como o pai da fé, Abraão precisou aprender a não se apegar aos limites humanos. Abraão e sua esposa Sara formavam um casal mais impossível, mais improvável para servirem de pais a uma grande nação. Mas os propósitos de Deus não estão limitados às possibilidades humanas. O Senhor, que é fiel, sempre preserva aquele com quem ele faz aliança. Em todas as dificuldades passadas por Abraão, sua fé estava sendo melhorada, reforçada continuamente. Então, a maturidade da fé de Abraão foi comprovada quando o Senhor lhe pediu seu filho Isaque em sacrifício. Isaque era o filho da promessa, mas Abraão não hesitou em obedecer ao pedido do Senhor. Inclusive, foi nessa ocasião em que o pai da fé foi aprovado na escola da fé. O escritor de Hebreus escreve que a fé de Abraão era tão grande que ele tinha certeza que Deus era poderoso, que até dentre os mortos era capaz de ressuscitar Isaque. E Abraão tinha se distanciado um pouquinho de Deus e colocado Isaque em primeiro plano. Até que Deus, com suas estratégias, fez Abraão colocar Deus no seu lugar, onde Deus cabe em todos nós. O primeiro lugar. Deus não cabe em outro lugar que não seja o primeiro, prioridade, primazia. E nesse ponto podemos aprender com o pai da fé
que uma vida pela fé sempre é uma vida pautada na palavra de Deus. A verdadeira fé nos leva à obediência e não a outra fonte de conhecimento. Não há outra bússola que guie o crente senão a palavra de Deus. Deus seja louvado pela sua vida, com carinho. Em Jesus confiar, suas leis observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tenho crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir. Teus